Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu tenho certeza que nos últimos dias vocês viram muita gente criticando a prisão de Roberto Jefferson, dizendo que ela é inaceitável, dizendo que é uma arbitrariedade, um abuso do ministro Alexandre de Moraes e que a única coisa que o Roberto Jefferson fez foi dar a sua opinião, que ele está sendo perseguido por crime de opinião e aí estão cerceando o direito dele à liberdade de expressão, que o mal que ele fez foi falar coisas que incomodaram algumas pessoas. Então, antes de entrar no mérito da arbitrariedade, antes de falar quem é o Roberto Jefferson e a favor do que ele está operando, eu vou pegar aqui e vou passar a palavra para ele, para o Roberto Jefferson, em um vídeo que ele ensina a expulsar o demônio. Não é uma piada minha, não é sacanagem. Ele realmente falou que ia ensinar a expulsar o demônio num vídeo e olha que coisa boa ele ensina. Quero mostrar aos cristãos o kit anti-Satanás. O Satanás quer fechar a igreja para impor o comunismo no Brasil. Kit anti-Satanás. Primeiro, 20 cristãos de uma igreja decididos precisam desse primeiro instrumento aqui, ó. Isso é uma balaclava. Porque a hora que chegar o Satanás para fechar a igreja, você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Então o Satanás vai chegar. Vocês fecham a porta da igreja e todo mundo de balaclava. Tem que olhar o Satanás armado. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. Aí o outro vai estar com uma lata de spray de pimenta na mão. Tem que ter alguém com a perna dessa de inchada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. 3, quando tiver acontecido isso, um chicote. Para botar o Satanás para correr, o chicote. Tem uma coça de chicote no Satanás. Porque a maneira de se exorcizar o Satanás é no chicote. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a liberdade de expressão do Roberto Jefferson. Ensinando a expulsar o Satanás. Todo mundo aqui entende o que ele quer dizer, né? Todo mundo entendeu que ele está ensinando a resistir à fiscalização, resistir às forças de segurança, combater a polícia, no momento que fosse tentado implementar lá as medidas de distanciamento social, de fechar a igreja. É isso que ele estava sugerindo. Atirar em policial, chicotear policial. Essa é a sugestão dele. E é engraçado o Roberto Jefferson falando em dar porrada nos outros, em dar tiro, sendo que quando ele era aliado do PT, ele, além de ser mais novo e mais gordinho, ele também era o autor do projeto do desarmamento no Brasil. Aí ele foi preso no Mensalão, estava lá recebendo propina para colocar o partido dele, que é o PTB, para votar a favor das pautas, né, dos projetos do PT. Era assim que funcionava o Mensalão. Aí ele foi preso, foi enjaulado. Na cadeia ele deve ter emagrecido um pouco, deve ter ficado meio louco também, envelheceu uns anos, não o tanto que deveria ter envelhecido, afinal, se não fossem os indultos e perdões que existem no Brasil, ele estaria preso até hoje. Até esse ano, mais ou menos, ele estaria preso. Mas ele conseguiu sair antes para continuar fazendo suas articulações. Depois que o PT saiu do governo, ele entrou para a turma do Michel Temer, colocou a filha dele lá, a Cristiane Brasil, para assumir o Ministério era do Trabalho, se não me engano, e fazer mais picaretagem. E aí veio o bolsonarismo. Veio o governo do mito e ele resolveu virar o leão conservador. O sujeito do projeto de lei do desarmamento resolveu virar o leão conservador, defender Deus, defender religião, voto impresso, e se tornou o cabeça da militância que mais espalha fake news e mais fala contra a democracia no Brasil. Porque enquanto nós temos os bolsonaristas que ficam falando de golpe todo dia, ficam exaltando o presidente todo dia, tem a turma mais radical ainda dentro do bolsonarismo, que é tipo uma linha auxiliar,
que é a turma revolucionária, que prega todo tipo de sublevação, que prega ruptura institucional na cara dura. E é o que o Roberto Jefferson fez. Além desse vídeo aí ensinando que tem que dar chicotada em policial, que tem que dar tiro, ele também gravou um vídeo esses dias, né, do rufar dos tambores, que ele falou que vão chegar os defensores da democracia, e aí não vai ter eleição em 2022 se não tiver o voto impresso. Dar uma informação histórica rápida para vocês. Uma das maiores mobilizações de massa que já aconteceram na história do Brasil foi a chamada Diretas Já, que aconteceu no final da ditadura militar, em que a população foi às ruas em grande volume, dizendo que queria eleições diretas, que queriam votar para presidente. Inclusive esse era o slogan da campanha das Diretas Já, era "Eu quero votar para presidente". E aí vem um ex-presidiário, hipócrita, vagabundo do Centrão, que se alinha com quem está no poder para poder, né, abocanhar aquilo que lhe interessa, né, dinheiro, cargos e poder. Ele se alinha com as pessoas que estão no poder para isso. É um hipócrita. Um sujeito dessa qualidade, ex-presidiário, caso bom repetir, decide dizer que não vai ter eleição. E aí eu pergunto, quem que decide se não vai ter eleição? Por acaso é um político vagabundo? Eu acho que não. Eu acho que são poucas as circunstâncias em que não pode haver eleição no Brasil. Inclusive eu posso até fazer um vídeo explicando quais são elas, porque existe a questão de estado de sítio, por exemplo, aí poderia atrapalhar uma eleição, mas não é o Roberto Jefferson que vai decidir isso. E não é o Roberto Jefferson que vai incitar o exército para que isso aconteça, para que haja um golpe de Estado. Aí ele vai e grava um vídeo com esse teor, querendo incitar o exército a fazer golpe de Estado por causa de voto impresso. Eu acho que é bom todo mundo saber, eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre isso, mas o que acontece é que o voto impresso, ele é uma pauta que foi sequestrada pelo Bolsonaro e passou a ser usada não na defesa da transparência, da lisura de processo nenhum. Afinal, que moral bolsonarista tem para defender lisura e transparência quando tá lá o presidente colocando cartão corporativo em sigilo, cartão de acesso do Palácio do Planalto em sigilo, colocando absolutamente tudo que pode em sigilo? Então o que ele fez foi sequestrar essa pauta e aí o voto impresso passou a ser usado simplesmente para gado sinalizar sua virtude. O que quer dizer? Pro bovino chegar lá na rede social, gravar um vídeo e falar: olha, eu tô aqui lutando a favor do voto impresso. É a mesma coisa que a esquerda faz com a pauta dos negros ou a pauta da opressão dos homossexuais. Não fazem nada para ajudar e não tem nenhuma proposta concreta de verdade. Mas estão toda hora lá falando: olha aqui, militância, eu tô lutando, eu sou bom, votem em mim. É a mesma coisa que aconteceu com o bolsonarismo. E é o que ele tem feito com todas as pautas da direita. Não tem uma pauta que está escapando disso. Mesmo vale para o liberalismo do Paulo Guedes, que vem com aumento de imposto em cima do álcool, que vem com taxação de dividendo, mas que depois fala: ah, eu sou liberal aqui, ó, da escola de Chicago. Da escola de Chicago, sei. Bom, mas o que acontece é que a questão do voto impresso é ainda um pouco mais grave, porque além de ter usado a pauta, sequestrado a pauta só para agradar o gado, o Bolsonaro também fez outras duas coisas maravilhosas. Resolveu promover ameaças a respeito do voto impresso, que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, que o resultado não vai ser confiável. Depois fez uma live dizendo que ia provar que a urna é fraudada e não provou coisa nenhuma. Disse que ia ter golpe, né, que ameaçou golpe, e chegou no dia da votação ao extremo da cara de pau, que foi se aproveitar de uma manobra da Marinha do Brasil para transformá-la numa espécie de desfile golpista a favor do voto impresso. Uma coisa vocês precisam entender: aquele desfile não foi organizado pelo Bolsonaro. Era uma manobra que já ia acontecer. O que o Bolsonaro e seus militantes, sua turminha,
que articula a narrativa em rede social fizeram foi pegar um evento que ia acontecer e tentar transformar narrativamente numa espécie de apoio das Forças Armadas ao voto impresso. Deu tão errado, mas tão errado, que acabou que todo mundo mais ridicularizou a manobra do que realmente ficou com medo. No fim, nem a turma do PSOL, que se você levantar a mão pra eles, eles já choram e dizem que você torturou, nem eles ficaram com medo. Então, deu extremamente errado. Ele tentou intimidar o Congresso, mas chegou para intimidar com uma arma enferrujada e sem balas. Pra mim, se alguém chega para te intimidar com uma arma enferrujada e sem balas, o que você tem que fazer é dar uma coça no sujeito. Politicamente falando, seria votar o impeachment no dia da votação do voto impresso. Vai, arruma a comissão processante lá no canto do plenário mesmo, aprova qualquer coisa em 5 minutos e bota pra votar e derruba o presidente na mesma noite. É o que eu acredito que deveria ter sido feito. Afinal, o cara chegou querendo ameaçar com uma arma enferrujada e sem balas. Mas isso não é o pior de tudo. Porque além da arma numa mão, o Bolsonaro também chegou com 1 bilhão em emendas para comprar parlamentar. Gastou 1 bilhão dando emenda para o Centrão, as emendas foram empenhadas, ou seja, os caras meteram a mão na grana, puseram para votar e o governo não conseguiu nem aprovar o voto impresso. Então, para vocês verem o quanto que essa pauta foi corrompida, o quanto que essa história do voto impresso se tornou um instrumento do bolsonarismo para ficar enchendo o saco, para ficar alimentando militância. Mas voltemos ao Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson agora lidera o grupo mais radical dentro do bolsonarismo. Turma dos Olavetes, dos Ernestos Araújos e Weintraubs. A turma dos mais loucos, que inclusive não estão se dando muito bem com o rumo dos acontecimentos, porque afinal de contas ninguém gosta muito de louco, então eles são meio jogados para escanteio. E o que acontece é que o Roberto Jefferson radicalizou demais o discurso. O Roberto Jefferson começou a falar de dar tiro em policial, em vídeo, de golpe de Estado, ostensivamente. O Roberto Jefferson tem atuado da maneira mais detestável possível. E eu sou obrigado a dizer uma coisa, ele não é um tiozão de churrasco que chega e fala, tem que matar tudo mesmo, não sei o que, tem que pôr no pau de arara e pá. Não. O Roberto Jefferson é o líder de um partido, líder de uma militância. Ele é responsável por organizar esses atos antidemocráticos. Ele não é só um tiozão que fica falando. Ele é responsável por organizar atos antidemocráticos e criminosos. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas evidências, eu sou obrigado a dizer uma coisa. A decisão de prisão do Roberto Jefferson, ela tem seus problemas. Se você for levar o garantismo ao pé da letra, se você quiser realmente defender direitos e garantias, não dá para ser a favor da prisão do Roberto Jefferson. Mas me fala, quem defende direitos e garantias? É o Roberto Jefferson? É a turma dele? Não é, né? Não é a turma do Roberto Jefferson. Ainda assim, eu não sou a pessoa que vai assinar embaixo da decisão do Alexandre de Moraes. Eu comemoro o fato de que o Roberto Jefferson foi preso, porque ele é uma ameaça, sem dúvida alguma, é um vagabundo corrupto e criminoso. Mas mesmo assim, eu devo deixar um alerta aqui nesse vídeo. De arbitrariedade em arbitrariedade, podemos chegar a um estado irreversível das coisas. Entretanto, como a gente vai prender bandido no Brasil se não tiver arbitrariedade? Olha lá o caso da Flor de Lis. Quanto tempo demorou para ela ser presa? Quanto tempo ela teve para achacar testemunha, para ocultar prova, para destruir prova, para fazer o diabo que quisesse? Quanto tempo a Flor de Lis teve até seu mandato ser cassado e ela ser presa? Bom, deixo a pergunta assim no final do vídeo, uma boa pergunta. É possível prender bandido sem arbitrariedade no Brasil?
É possível deixar bandido preso sem cometer arbitrariedade no Brasil? Essa é a grande dúvida. Queria que vocês respondessem. Um abraço para todo mundo. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. E obrigado pelos 1000 inscritos, viu, pessoal?